Fala pessoal, segundo livro de Samuel, capítulo de número 1 até o capítulo de número 4. Esse deveria ter sido devocional do dia 4 de abril, mas estamos aqui, na nossa caminhada de colocar tudo em ordem aqui. E, gente, o que eu quero destacar para vocês aqui, nesse texto da devocional de 2 Samuel, capítulo 1 ao capítulo 4. Quero destacar para você aqui a vida de honra e os princípios de honra que governavam as decisões de Davi. E nós vemos isso aqui em dois momentos muito importantes. O primeiro momento é quando Davi recebe notícias a respeito da morte de Saul. O Amalequita que leva as notícias até ele pensa assim: nossa, vou contar para Davi que Saul morreu e eu fui responsável pela morte de Saul. Como você sabe, Saul pulou sobre a sua lança para tentar cometer um suicídio, mas o que parece é que ele não conseguiu dar cabo da sua vida, ficou ali agonizando. E aí esse Amalequita passa, vê Saul agonizando, Saul pede ajuda, ele termina de matar Saul e ele então vai levar essa notícia para Davi. Quando o Amalequita conta para Davi que ele foi responsável pela morte de Saul, pensando que Davi se alegraria por Saul ser o seu perseguidor, Davi fica revoltado e ele mata o Amalequita porque o coração dele é tomado por um princípio de honra. E ele sabe que, apesar das falhas de Saul, as falhas não o colocavam numa condição que ele não merecia mais ser respeitado pela posição que ele ocupava. Ou seja, Davi respeitava Saul independente das suas falhas, porque ele havia escolhido viver uma vida de honra. Até um princípio que eu falei com vocês aqui, Davi não transformou os erros de Saul numa ocasião para assassiná-lo, para tirar a sua vida, porque vivia a partir desses princípios de honra. E uma outra situação que isso aparece para nós aqui é no capítulo de número 4, quando o filho de Saul, Isbosete, é morto e os homens fazem a mesma coisa, levam então a notícia até Davi. E Davi fala assim: olha, quando trouxeram para mim a notícia de Saul, eu matei o homem imediatamente, o mesmo vai acontecer com você. E ele mata também os homens que levaram a notícia da morte de Isbosete até Davi. Tudo isso acontece no contexto de guerra civil entre a família de Davi, a família de Saul. Davi já havia começado aqui o seu reinado a partir de Judá, você sabe disso. Ele reinou sobre Judá, se eu não me engano aqui, gente, por 4 anos, alguma coisa assim. E depois estendeu o seu reinado, então, quando ele vence aqui a guerra com a família de Saul, sobre todo Israel, e reinando ali por 30 anos. Então, se eu não me engano aqui nas datas, aqui não estou me lembrando perfeitamente, mas ele reinou uma parte em Hebron e posteriormente reinou então sobre todo Israel durante 30 anos, se eu não me engano, se eu não estou confuso aqui nas datas, ok? Mas o que nós podemos aprender aqui? Que nós precisamos ser pessoas de honra. E essa decisão de sermos pessoas de honra não tem nada a ver com a postura do outro, porque muitas vezes nós queremos ser pessoas de honra quando os outros agem com honra conosco, mas a nossa postura de honra não tem nada a ver com o outro. Pelo contrário, nós precisamos ser pessoas de honra independente das falhas das outras pessoas, porque nós decidimos ser assim. Nós escolhemos viver uma vida de honra, E tem 3 valores aqui, Eu ensino isso na minha aula de submissão e autoridade, mas tem 3 valores que norteiam aqui, ou 3 atitudes que norteiam a vida de alguém de honra. Primeiro, essa pessoa faz referência, ou seja, quando ela fala do outro, ela sempre fala bem, ela sempre elogia, honra a pessoa. Segundo, ela dá preferência, ou seja, ela faz questão de abrir mão do seu espaço para honrar uma outra pessoa. E ela honra com presentes. Então, se eu e você queremos ser pessoas de honra, independente da falha de outras pessoas, nós precisamos escolher esse caminho. O caminho da referência, o caminho da preferência, e o caminho da entrega, de presentearmos as pessoas, independente se elas estão sendo pessoas de honra conosco ou não. Seja um homem de honra, seja uma mulher de honra, em nome de Jesus.